Bom, galera, bem-vindos mais uma vez e a gente vai fazer uma ligeira conexão com o que a gente estudou agora. Lembra que dentro da história da eletricidade, meu amigo Luiz falou um pouquinho sobre a lei de Ohm? Pois é, esse é o nosso assunto agora. Lei de Ohm. Quem foi esse camarada? Quem foi que decretou essa lei? De onde ela veio? Por que ela veio? É bem simples para a gente entender. George Simon Ohm, esse foi o responsável. George Simon Ohm foi um físico alemão, nascido em 1789, que morreu em 1854. Olha, ao longo da sua vida, George Simon Ohm dedicou muito aos experimentos envolvendo a eletricidade. E essa dedicação, ela simplesmente gerou uma das principais fórmulas utilizadas para os resistores na eletricidade moderna e ao longo de toda a história também. O que George Simon Ohm observou ao longo dos seus experimentos? Olha, primeiro, George Simon Ohm, ele utilizou um experimento para descobrir a lei de Ohm. Foi um experimento bem simples. Ele utilizou uma fonte ligada a um resistor e um amperímetro para medir isso. Mas vamos entender primeiro como é que funcionam esses diagramas. Isso aqui é um diagrama elétrico. Aí vocês vão aprender muito sobre diagrama, mas esse aqui é um diagrama elétrico bem simples, é um circuito fechado e vocês vão entender cada componente desse circuito agora. Primeiro, fonte. Uma fonte de tensão, ela é representada por dois pauzinhos assim, um pauzinho maior e um pauzinho menor. Logicamente, essa barrinha maior, ela vai ser o lado positivo. E essa barrinha menor vai ser o lado negativo. Então, se nós temos assim, representando em um circuito, automaticamente nós temos uma fonte de quê? Tensão. Opa! Já nos deparamos com uma grandeza elétrica. A gente vai ter uma aula que vai explicar detalhadamente cada grandeza, mas é interessante que vocês já aprendam as grandezas e também as letras que representam essas grandezas, para a gente entender até mesmo da fórmula. Acompanhem comigo aqui. Fonte de tensão. Se ela é uma fonte de tensão, ela vai ser dada em volt. Opa! Volt. E a letra dela, que a gente utiliza, é um V, V de volt mesmo. Então vamos recorrer comigo aqui na nossa colinha no canto da tela. Tensão, que é dada em volt, e a letra utilizada é a letra V, tá bom? Então a nossa fonte, ela gera uma tensão, é uma fonte de energia. Essa fonte, ela pode ser simplesmente uma pilha, ela pode ser uma bateria, que nem uma bateria de carro, é uma fonte de tensão, tá bem? Então vamos entender o resto do nosso circuito agora. Acompanhe comigo. Tá vendo essa linha vermelha aqui? Vou mudar a cor do pincel aqui, ó. Essa linha vermelha, ela vai representar o que? O nosso condutor. Ou seja, o cabo, o fio, alguma coisa que está interligando essa fonte ao equipamento nosso, ao sistema nosso aqui, tá bom? Agora, nós temos uma cobrinha desenhada aqui na cor preta. Então, essa cobrinha aqui vai ser o nosso resistor. Deixa eu anotar aqui o que é o resistor para depois a gente lembrar, ó. Resistor. Ok. O resistor, ele é uma resistência elétrica, uma resistência ôhmica ou linear. Vamos pensar simplesmente numa lâmpada elétrica. Olha, tá vendo essa lâmpada? Dentro dessa lâmpada nós temos um filamento. E esse filamento é o conhecido como resistor ou resistência dessa lâmpada. Beleza? Então, para a gente não ter que desenhar uma lâmpada aqui, a gente vai desenhar o resistor. Lembrando que o resistor está dentro dessa lâmpada, tá bom? O resistor, como ele é uma resistência, ele vai ser dado para a gente em ohm. Opa! Olha lá, ohm. Ohm, lei de Ohm, George Simon Ohm. Então, a lei começou a ser descoberta a partir dessa pecinha aqui, do resistor. O resistor ele é dado em Ohm e a letrinha que representa, ou melhor, o símbolo que representa a resistência ou resistor é o símbolo ôhmico. É uma ferradurazinha de cabeça para baixo. Então, mais uma vez, vamos lá na nossa colinha aqui, ó. Resistência, que é dada em Ohm, que é dada pela ferradurazinha ali de cabeça para baixo. É o símbolozinho da ferradura, que é o símbolo ôhmico. Vocês vão se deparar muito ao longo do nosso curso com esse símbolo aqui, tá bom? E para fechar o nosso circuito, nós temos o A. O que significa esse A, essa bolinha? Olha, esse A ele significa o nosso amperímetro. Pera aí, nunca ouvi falar disso. O
que é o amperímetro? O amperímetro, ele é uma ferramenta utilizada para medir a corrente, ou seja, a corrente é dada em amperes. Então, se ele é um amperímetro, ele mede o que? A corrente. Vamos escrever aqui a corrente, tá? E a corrente, ela é dada em amperes. Só que a unidade de medida dessa corrente, ela é o amperes, só que é uma letra diferente. Ela é dada em amperes e a letra utilizada na fórmula vai ser a letra I. Por que I? I não tem nada a ver com amperes. Então a gente vai ter que colocar o I aqui para representar a intensidade da corrente, ou seja, a intensidade dos amperes que estão passando. Então, olhando na nossa colinha, a corrente ela é dada em amperes e a letra na fórmula vai ser a letra I, ok? Então até aqui nós temos um circuito fechado, contínuo, que está alimentando um resistor e está passando por um amperímetro para medir a corrente. Isso foi que George Simon Ohm fez para fazer os experimentos dele. Esse aqui foi o principal experimento dele. Só que Ohm fez o seguinte, ele falou, esse resistor meu aqui, eu vou dar um nome para ele. Ele falou assim, vou pôr o nome desse resistor aqui de RX. Olha, esse RX foi o primeiro resistor dele. O primeiro resistor que ele utilizou, ele era de metal, ele era um resistor metálico. Então, ele falou assim, vou fazer uma conta simples. Eu tenho que descobrir as grandezas e fazer uma associação entre elas. Ele já sabia que ele tinha tensão através de uma fonte, ele já sabia que ele tinha que medir a corrente gerada, porque estava alimentando um resistor. Então, ele falou, vou pegar um resistor de metal e vou descobrir a corrente dele, porque eu tenho um equipamento de fazer a leitura da corrente no circuito. Aí ele falou, vou fazer uma tabelinha então. Ele pegou o resistor X aqui, ó, pegou o RX e fez uma tabela para medir o quê? Para medir a tensão e para medir o que? A corrente. Lembrando que o I é por causa da intensidade da corrente. Então aqui vai ser a corrente, aqui vai ser a tensão. Aí o que ele arrumou? Ele falou, vou arrumar umas baterias, umas pilhas que vão gerar para mim aí 10 volts. Então ele falou, vou aplicar 10 volts nesse circuito. Ele foi lá e aplicou 10 volts no circuito. Então, ó, ele aplicou aqui, ó, 10 volts e alimentou esse resistor, que até então ele não sabia, né, qual que era a resistência desse resistor ômico. E aí ele fez simplesmente a associação entre eles. A partir do momento que ele energizou esse resistor aqui, ele descobriu a corrente. E o amperímetro, esse equipamento que faz a leitura da corrente, ele acusou para ele 2 amperes. Ele falou, ok, tá ótimo. Meu circuito, então, eu aplicando 10 volts nesse resistor X, que é metálico, eu vou ter 2 amperes. Ele falou, tá, vou aplicar então o dobro da tensão, ou seja, eu vou dobrar o número de pilhas, eu vou dobrar o número de baterias e vou aplicar 20 volts. Ok, ele aplicou 20 volts. E aí, logicamente, né, proporcionalmente, o homem descobriu que aqui tinha 4 amperes. Opa, então ele viu que se ele dobrava a tensão, a corrente também dobrava, ela é proporcional. A partir daqui, o homem começou a ter uma ideia da frase principal que regulamenta a lei de Ohm. Olha lá, ó, a tensão aplicada em um condutor é proporcional à corrente que o percorre. Então, vamos pensar aqui nesse circuito. A tensão aplicada ao condutor, aqui, ó, de vermelho, é proporcional à corrente que está percorrendo. Quanto mais aumentar a tensão, mais vai aumentar a minha corrente. Falou, será que é isso mesmo? Vou aplicar, ou seja, eu vou triplicar a tensão da minha primeira bateria, ou seja, ele foi lá e colocou 30 volts. E a partir do momento que ele colocou 30 volts no resistor X, que era metálico, ele simplesmente descobriu que tinha 6 amperes. Ele falou, caramba, então realmente está dando proporção. Mas ele não ficou satisfeito, não. George Simon Ohm acabou pensando o seguinte, ele falou, quer saber? Eu vou pegar outro material. Já que eu usei um resistor de metal, agora eu vou usar um resistor chamado resistor Y, que ele deu o nome para ele, que era de carvão. Olha, até Thomas Edison, que nem vocês viram lá na história da eletricidade, ele utilizou até o carvão para descobrir. Ele fracassou milhares de vezes para descobrir realmente qual lâmpada iria durar mais. Aí ele estava tão
tão pé da vida com isso, ele estava tão incomodado que ele falou, quer saber? Eu vou utilizar o carvão, que é um material já queimado, porque eu estou usando metal, estou usando todos os materiais que eu conheço e não está funcionando a lâmpada, eu vou usar o carvão de uma vez. E colocou o carvão e foi a lâmpada que mais durou acesa. E a partir daí ele descobriu o princípio da lâmpada elétrica e cada vez mais foi desenvolvendo materiais mais eficientes para isso. Então, George Simon Ohm, bem antes de Thomas Edison, já falou assim, eu vou usar o carvão aqui para me ver como é que vai ficar essa associação no circuito. E aí ele pegou e falou, vou fazer o mesmo experimento aqui, ó. Pegou o resistor Y, que era de carvão, e falou, vou aplicar tensão nele e vou medir a corrente. Então, beleza, até aqui tudo bem. O que ele falou? Então, já que eu fiz um experimento utilizando as classes de tensão de 10, 20 e 30, vou fazer a mesma coisa no resistor Y, que é o de carvão. Aí ele aplicou 10 volts. Pronto. Ele aplicou 10 volts ali e foi lá no amperímetro e leu que a corrente gerada no circuito era de 0,1 amperes. Falou, olha, a corrente está bem menor do que a corrente no resistor metálico. Mas será que ela continua proporcional? Aí ele aplicou os 20 volts, ele foi lá e dobrou mais uma vez o número de baterias. Aplicou os 20 volts e descobriu que tinha 0,2 amperes. Ele percebeu que ela permanecia menor, mas ela continuava proporcional à tensão. Ele falou, então, por via das dúvidas, vamos aplicar também os 30 volts e acabou descobrindo 0,3 amperes. Olha, continuou sendo proporcional, sendo que a corrente gerada num resistor de carvão era menor. Aí ele falou, será que por essa corrente ser menor, esse resistor de carvão, ele oferece mais resistência à passagem da corrente elétrica? E aí ele falou, então tem que criar uma fórmula que vai explicar isso aqui que eu descobri. Foi aí que nasceu a famosa fórmula da lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que a tensão representada pelo V, não é? Que a nossa tensão não é representada pelo V? A tensão é igual à resistência, que é representada pelo R, que ó, resistência ômica, vezes a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aí ele falou, mas para isso, como eu tenho que descobrir a resistência disso, eu vou ter que manipular essa fórmula. Então ele pegou aqui, ó, já que o V é igual a R vezes I, ele simplesmente passou a corrente para baixo da tensão aqui para manipular. A fórmula ficou dessa maneira aqui, ó. Resistência é igual a tensão sobre a corrente. Se ele aplicar aqui a resistência X, o primeiro cálculo nosso, vem comigo, olha. Resistência X, resistência, vamos colocar o X aqui, ó, só para saber que é de metal, é igual a tensão, vamos pegar a primeira tensão, que foi 10 volts, sobre o quê? A corrente. Resistência X é igual a 10 volts sobre 2 amperes. Ele descobriu que a resistência X, ela tinha um valor de 5, o quê? Ohms. Opa, olha lá o símbolo ômico, olha a ferradurazinha aqui, ó. Ele descobriu que quando ele aplicava 10 volts aqui, e a corrente gerada aqui era 2, o resistor aqui tinha 5 ohms, o resistor metálico. Aí ele falou, então vou fazer a mesma conta aqui, ó, com o resistor de carvão, o resistor Y. Ele pegou o resistor Y, olha lá, ó, e simplesmente pegou a tensão, mais uma vez, que é 10 volts, e dividiu a tensão pela corrente, que foi 0,1 amperes. Fazendo a conta, ele chegou que o resistor Y ele tinha 100 ohms. Ou seja, o resistor de carvão era maior do que o metálico. E a partir daí ele percebeu que esse aqui oferecia mais resistência à passagem de corrente elétrica, ou seja, o metal conduzia melhor. Com essa ideia de Ohm, com essa ideia aqui, ele começou a perceber várias coisas. Ele falou, caramba, então aqui eu criei uma fórmula e essa fórmula ela serve para tudo. Ele percebeu que tinha um outro efeito nisso aí. A partir do momento em que a corrente passa por um condutor, ele aquece. E aí nós temos o efeito Joule, conhecido como efeito Joule. Olha, até agora nós falamos de 3 grandezas, mas nós temos a 4ª grandeza, conhecida como potência elétrica. E esse efeito de aquecer o cabo, isso dissipa um calor, isso dissipa uma potência. Falou, então tem uma 4ª grandeza nisso, que é a potência. Essa fórmula não tem a potência. A gente tem a potência aqui? Não tem. Olha aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Cadê a potência? Falou, não, vou precisar de criar uma outra fórmula. A partir do efeito Joule, ele criou essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente.
Ele descobriu que a partir do momento que ele aplicava uma tensão e gerava uma corrente, uma multiplicada pela outra, gerava uma potência dissipava, gerava aquele calor no cabo. A tensão, ela não empurra a corrente, ela está empurrando, ela está fazendo um movimento. Aquele atrito ali, ó, dos elétrons dentro do cabo gera um aquecimento. Então aí descobriu essa fórmula aqui. Ou seja, essa fórmula, ela não se aplica a um resistor simples, ela se aplica a uma potência dissipada. Quer ver como é que dá certo? Pensa comigo aqui num ferro de passar roupa da sua casa. Ferro de passar roupa. Ele transforma energia elétrica em calor, certo? Então ele está dissipando energia, ele está desenvolvendo a potência, realizando um trabalho. Olha, eu quero descobrir a potência do meu ferro. No meu ferro não está falando a potência, vamos pensar que no ferro não está falando a potência. Eu quero descobrir ela sabendo que a tensão da tomada da minha casa ela é 127 e a corrente, já que eu medi com o meu amperímetro, está dando 10 amperes. Então vamos fazer essa conta. Olha, a potência do meu ferro ela é igual aos 127, o que? Volts. Ah lá, o V não está volts? Então 127 volts. Vezes quem? Os 10 amperes. O meu ferro, eu fui lá, ó, coloquei o ferro, apliquei a tensão de 127, fui lá e medi que o ferro estava dando 10 amperes. Se eu multiplicar a tensão vezes a corrente, eu vou ter o que? A potência do meu ferro, que vai dar 1.270 watts. Opa! Olha que legal isso aqui. A partir do momento que eu multipliquei a tensão de 127 volts vezes a corrente que estava lá acusando o meu amperímetro, deu 1.270 watts. Por que watts? Porque a potência é dada em watts. E a letra que representa ela é a letra P. Então, isso aqui é uma variação da primeira fórmula de Ohm. E, a partir disso, desenvolveu-se ao longo do tempo os chamados triângulos para facilitar a leitura dessa fórmula. Se você está preocupado em ter que gravar a fórmula, que a gente está falando de fórmula, não se preocupe, presta bastante atenção nesse triângulo aqui, que ele vai ajudar vocês demais e a gente vai usar muito nos próximos vídeos aí. Olha, triângulo da potência. Como que eu vou fazer uma associação para mim lembrar dessa fórmula? Eu vou desenhar um triângulo para vocês aqui, ó. Um triângulo equilátero normal, ok? E nesse triângulo a gente divide ele aqui e divide ele aqui. O que diz nessa fórmula para mim? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Olha como é que ficou fácil através desse triângulo. Se eu quero descobrir a potência, eu vou tampar a potência e vou multiplicar quem? A tensão vezes a corrente, porque assim multiplica. Se eu quero descobrir a tensão, eu tampo a tensão e divido a potência pela corrente, porque assim divide. E se eu quiser descobrir a corrente de um equipamento, sempre que eu tenho a potência dele e a tensão que vai ser aplicada nele, eu tampo a corrente e divido a potência pela tensão. Agora, voltando lá na nossa fórmula, que o V é igual a R vezes I, também existe um triângulo para isso. Olha que legal, o mesmo triângulo que tem para saber a potência, tem para a tensão. Olha que triângulo simples aqui, ó. É a mesma coisa. Olha aqui, ó, o triângulo ele vem com uma divisão aqui e outra divisão aqui. Ele diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu quero descobrir a tensão, o que a gente faz? Tampa a tensão, multiplica a resistência vezes a corrente. Se eu quero descobrir a resistência, eu tampo a resistência e divido a tensão pela corrente. E se eu quero descobrir a corrente, eu tampo a corrente e divido a tensão pela resistência. Beleza, galera? Olha, isso aqui foi a lei de Ohm, foi assim que Ohm descobriu a primeira lei e a partir daí começou a desenvolver muita coisa, tá bom? A gente vai ter uma próxima aula aí que vai falar sobre a introdução à eletricidade, vocês vão entender um pouquinho sobre o movimento dos elétrons dentro dos cabos e, o mais interessante, a gente vai fazer algumas continhas para saber a potência, a tensão, a corrente e até mesmo a resistência de alguns equipamentos. Até a próxima aula e um abraço!